Olá pessoal, eu sou a Mira do De Livro em Livro e hoje eu vim dar o meu feedback sobre o livro para todos os garotos que já amei. Antes da gente começar a falar aqui sobre o livro, esse livro maravilhoso e incrível, eu queria dizer, se você não está inscrito no canal, clica aqui em inscrever-se, aperta aqui no sininho para ativar as notificações, não deixa de curtir logo esse vídeo e também de deixar seu comentário no final e participar do sorteio que tá rolando aqui, ó, 1000 inscritos, aí vamos nós, aí vai ter esse sorteio incrível. Então chama amigos, chama familiares, chama todo mundo que você puder, então compartilha também esse vídeo pra você ir chamando mais pessoas assim pra fazer parte da família. O livro para todos os garotos que já amei foi escrito pela Jenny Han e publicado pela editora Intrínseca. Esse livro não é um lançamento atual, porque ele foi publicado aqui no Brasil em 2015, mas em compensação ele está muito em alta agora por conta do filme que foi lançado na Netflix no mês de agosto, final de agosto eu acho. Então, por conta disso, apesar de ter o livro desde 2005, eu resolvi dar uma oportunidade para esse livro, porque confesso, eu queria ler, mas era uma coisa que eu ficava com receio de ler. Por que se trata esse livro? Esse livro ele vai contar a história da Lara Jean. Lara Jean, ela é descendente de coreanos. A família dela, ela tem duas irmãs e a mãe dela morreu. E ela vive com o pai, que é médico, mas o pai vive muito no trabalho dele, muito focado no trabalho dele. E então ela acaba que ela vive mais com as irmãs. A irmã dela mais velha tá indo estudar a faculdade em outro lugar, que é a Margot. E tirando ela, tem a Kitty. Então ela a Lara Jean, ela tem que começar a ter responsabilidade, porque ela vai ficar com a cuidadora da Kitty e ajudar o pai nas tarefas de casa. Então aqui a gente vê muito isso e ela vive muito nesse mundo. Ela não tem assim muitos amigos externos, assim, fora da família dela. A Lara Jean vive muito com a família dela, com as irmãs dela, são as melhores amigas dela. Isso é muito fofo, né, gente? E tirando isso, ela tem um contato muito grande com o namorado da irmã dela, a Margot, que é o Josh. Antes de tudo isso, ela tem um crush pelo Josh. E isso é um pouco constrangedor pra ela, porque ela fica se sentindo mal por já ter gostado do namorado da irmã dela, até que a irmã dela, antes de ir pra faculdade, decide terminar o namoro. E isso reaviva alguns sentimentos. E aí ela escreve uma carta pro Josh pra tentar fazer com que esqueça o sentimento que ela tá começando a voltar a sentir a partir do momento que ela soube que a irmã dela, a Margot, e o Josh terminaram. A Lara Jean, ela tem esse costume de escrever cartas para os ex-amores dela, para todos os garotos que ela já amou, embora a maior parte deles tenha sido amores platônicos. Ela escreve essa carta para dar um fim a esse relacionamento, a esse sentimento platônico, e a partir dali, pronto, o sentimento sumiu. Misteriosamente, no dia seguinte, a partir da irmã dela, essas cartas são entregues para os destinatários. E é uma situação muito constrangedora, porque um dos destinatários dela foi o cara para quem ela deu o primeiro beijo, que é o Peter Kavinsky. E ele é muito fofo, detalhe, mas ele chega pra ela e pergunta e tal. A carta era cheia de coisas, de pontos negativos a respeito do personagem. E então ela começa a ver o Josh se aproximando com uma carta, então ela acaba inventando uma história mirabulosa de que ela e o Peter Kavinsky são namorados e que ela não sente nada pelo Josh. Tem muito clichê no livro, mas tem também muito ensinamento nesse livro. E confesso que tem algumas coisas que a gente saca logo bem no comecinho do livro, talvez assim, nos 3 primeiros capítulos, 4 primeiros capítulos, a gente já saca assim muita coisa do que vai acontecer no final do desenvolvimento. Só que a questão que todo esse drama juvenil, de adolescente, esse mundo de descobertas dos jovens, ele é muito sedutor, muito incrível, porque todo jovem vai acabar se identificando. No caso, eu me identifiquei muito com a Lara Jean. Eu acho que foi por isso que eu passei a gostar mais do livro, me senti tão assim eufórica com a leitura, porque eu também escrevia cartas, só que não eram cartas pra simbolizar o fim, mas eram cartas de amores assim, sabe? Eu me identifiquei muito com essa premissa e gostei muito, muito mesmo do livro. O que mais gostei nesse livro foi a questão de poder ter me identificado. Eu acho que quando há essa identificação com a história em si,
a gente acaba gostando mais do livro. E apesar dos clichês, a gente saber o que vai acontecer, a gente saber que o trato entre a Lara Jean e o Peter Kavinsky não tem como dar certo, que alguma coisa vai ali acontecer, a gente acaba criando uma expectativa muito grande, a gente fica torcendo, shippando e tal. É muito legal mesmo. A gente sabe o que vai acontecer, mas a gente fica sempre esperando uma surpresa, que realmente há surpresa nesse livro. Essa questão de falar sobre primeiros amores, sobre o relacionamento em si entre a família, entre amigos, é muito gostoso também, porque a gente acaba vendo personagens lidando com situações que a gente possivelmente já viveu ou que vai viver, e a gente vê as decisões boas e ruins que eles tomam, e a gente acaba tendo aquele exemplo. O que menos gostei nesse livro foi um pouco da questão da irmã dela, da Lara Jean, ser muito dependente da Margot, e da Margot ser um pouco egoísta em relação a Lara Jean. E a questão de apesar delas serem de serem irmãs e melhores amigas, a Lara Jean nunca foi tão aberta com a Margot e falar que ela já teve sentimentos pelo Josh. Então isso me incomodou um pouco, porque eu acho que pelo grau de amizade, o grau de relacionamento que elas tinham, ela em algum momento desses anos todos que a Margot passou namorando com o Josh, ela deveria ter se aberto mais com a irmã. Então isso pra mim ficou um pouco assim, mas é claro que adolescente às vezes tem a tendência de esconder, de querer achar que aquilo ali nunca vai ser descoberto, né? Então, ao mesmo tempo que me incomodou, foi algo que eu achei bastante coerente para a idade, para a faixa etária. Os personagens, pra mim, Lara Jean é incrível, porque ela é ela, apesar de ser retraída, de ser meio nerd, esse tipo de coisa, ela é uma garota cheia de atitudes, e ela fala, quando ela sente alguma coisa, ela fala mesmo assim. Ela não é tão fechada quanto no começo do livro a gente imagina que é. E ela é muito boa em se expressar, em não criar dramas particulares, sabe? Porque eu tenho muito abuso de livros teen que a personagem faz um drama total, bota assim, faz uma tempestade no copo d'água. E a Lara Jean não, ela tenta solucionar os problemas que ela criou, ou que lhe arranjaram, e ela não faz drama, ela não é daquelas que fica esperando que o outro haja para que ela possa dizer o que está sentindo. Ela é cheia de atitude, então a Lara Jean me cativou muito, porque significa o quê? Que ela está num nível em que ela aprendeu a se amar total e incondicionalmente, independente da raça, da cor, enfim. É um exemplo. A maior parte dos adolescentes nessa época, eles estão muito inseguros com o corpo, com quem eles querem se tornar, com o que eles querem ser quando crescer, com quem eles têm ao redor. Então, a Lara Jean não tem esse tipo de preocupação. Na realidade, para ela, isso é bem o de menos, que ela está mais preocupada com outras coisas, com os sentimentos dela própria, com o autoconhecer-se, com sua família, com os relacionamentos dela com as pessoas íntimas. E não com o que os outros vão pensar e vão falar dela, entendeu? Vou indicar o livro para todos os garotos que já amei, talvez assim, por muito tempo. E eu tenho até medo, mas eu estou com boas vibrações e grandes expectativas para os próximos 2 volumes. Gostaria aqui de falar também um pouquinho sobre o filme que eu já assisti e que eu gostei muito, gente. É muito incrível quando você assiste um filme que foi bem fiel ao livro, assim, e que apesar das coisas que não são fiéis ao livro, não prejudicou, assim, o andar da carruagem. Os atores e os diretores não mudaram completamente as personalidades dos personagens que a Jenny Han criou. Ou seja, eles estão mesmo assim com as características que tem no livro, eles levaram ali pra tela. Um ponto que eu gostei muito no filme é que eu passei a gostar muito da Kit do filme. E quando eu tava lendo o livro eu não consegui gostar tanto assim da Kit, que é a irmã mais nova da Lara Jean. Eu adorei os atores que ficaram responsáveis para dar vida aos personagens. E apesar das diferenças, principalmente a questão lá do relacionamento da Lara Jean com o Josh, que no livro tem, assim, e não tem. Eu achei mais coerente também, assim, pra dar um maior sentido à irmandade, assim, sabe? Eu achei bem melhor.
E houve algumas mudanças também, houve alguns cortes. Eu senti muita falta de uma cena em que a Lara Jean e o Peter Kravinski vão atrás de coisas vintages, assim, sabe? Eles passam o dia inteiro assim nessa busca, e eu achei muito fofo quando eles passaram isso no livro, porque a gente vê eles se aproximando cada vez mais. E no filme parece assim uma coisa muito rápida, porque não tem condição de colocar tudo o que aconteceu aqui no filme, né? Porque senão seria o quê? Um filme de 3, 4 horas, e aí era grande demais. É isso que eu queria dizer pra vocês. Gostei muito do livro, achei legal. Achei que a mensagem que o livro passa é bem pertinente pros adolescentes hoje. Que a Lara Jean, ela é uma garota, uma jovem adolescente independente, mas ela está totalmente segura de si. Eu acho legal a gente passar essa mensagem pros nossos jovens que já vivem tão bombardeados com problemas, com o corre do dia a dia, com tantas inseguranças, a gente mostrar personagens que são seguros, que mesmo diante de alguns problemas, de alguns percalços, né, de algumas consequências das suas atitudes, eles têm toda uma desenvoltura de solucionar aqueles problemas e não ficarem esperando que alguém solucione ou que a solução caia do céu. Então é um livro que eu achei muito gostoso e eu indico muito para os jovens, indico mais ainda para os adultos que vão acabar se identificando de alguma forma. E eu acho que é legal a gente às vezes dar oportunidade para aquilo que às vezes sai da nossa zona de conforto. E no mais era isso mesmo que eu queria contar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Até mais.